Olá, meu querido, minha querida. Estamos de volta hoje para o segundo vídeo, daquela relativo ao assunto que eu trabalhei na semana passada, que tem a ver com quem é que vai viver dentro da sua composteira. E hoje a gente vai falar e vai dedicar o vídeo todo, né, a falar das minhocas. As minhocas, elas merecem um capítulo à parte, principalmente porque na verdade, eu poderia falar aqui 2, 3 horas sobre várias características desses animais e já vou explicar para você, e você vai perceber essa minha intenção ao final, de por que que é tão importante olhar elas de maneira separada. E daria para falar durante um semestre inteiro, né, com um curso completo sobre minhocas. E a partir da onde que eu vou falar? Eu queria lembrar você que uma das formações que eu tenho, né, foi a que eu mais gosto, na verdade, de fazer. Eu sou engenheiro zootécnico, né? E o que que a gente faz? A gente basicamente se especializa na ciência animal de como criar animais. E quando você tem um compostor, o que acontece é que a partir do momento que você o tem, você passa a se transformar no dono de uma mini quinta de exploração animal. Você tem um animal invertebrado que está num ambiente pequeno, sob sua responsabilidade, e que vai ter todos os cuidados e necessidades de qualquer criação animal. É uma exploração que eu gosto de chamar aqui em Portugal, eu acho que o nome fica mais simpático, né? Seria uma quinta de minhocas, né? Vai ser o dono de uma mini quinta num ambiente fechado, né? E se você fosse o criador de vacas, de galinhas, de cabras, de ovelhas, né? De perus, ou de qualquer outro animal, crocodilo, qualquer animal. Primeiro passo para você se meter nessa exploração é entender qual é a vantagem, por que que eu vou entrar fazer isso, por que que eu vou mexer com isso, por que que eu vou trabalhar com isso, e entender o animal com o qual você está lidando. Se você não entende o animal, você não vai respeitar os hábitos, você não vai respeitar a dieta, você não vai respeitar aquilo que lhe dá bem-estar. Você já deve ter notado, já deve ter ido a algum lugar em que você viu, por exemplo, vacas ao sol sem uma sombra, né? Sem uma árvore para elas se proteger. Isso é um desrespeito profundo para um ruminante, né? Ou galinhas, né, que ficam numa situação na qual elas não podem se proteger, se aninhar, se proteger também do sol, ter água de qualidade, né, onde elas possam expressar a galinhidade da galinha, a vaquidade da vaca. E aqui a gente vai trabalhar como você pode permitir que as minhocas e a espécie de minhoca que você vai criar, você agora é um criador de minhoca. E eu acho que esse é um passo fantástico, porque, na verdade, você para de criar minhoca na sua cabeça e começa a vir para o mundo material e criar minhoca de verdade, né? Mas para criá-las, você tem que saber o que você está criando, quais são os hábitos, como é que ela funciona, como é que você dá o máximo bem-estar para esse animal, para que ele te dê uma enorme alegria. Então, o objetivo da aula de hoje, né, vou chamar de aula porque vai ser mesmo uma aulinha, né, é que a gente cubra de uma maneira muito rápida um assunto que eu poderia falar durante muitas horas e durante muitos dias. Mas, assim, o que que é o essencial? Eu vou usar alguns terminhos técnicos no meio do caminho, porque eu acho que é inescapável, mas, no geral, eu vou trabalhar aqui em 3 momentos. Primeiro, vamos trabalhar as razões, o geralzão sobre a história das minhocas, onde é que elas vêm, como é que foi. Depois a gente vai entrar, eu preparei algumas fotos aí para que você tenha uma visualização daquilo que a gente vai falar, que vai ser um pouco mais das características de por que que a gente usa essa minhoca. E, ao final, eu selecionei aqui acho que 4 ou 5 perguntas, mas claro, umas 4 perguntas que as pessoas fazem normalmente, que alguns de vocês já fizeram, anotei aqui, né? Que a gente vai tentar responder. Isso não quer dizer que com isso eu vou estar esgotando e fazendo um tratado sobre minhocas. Eu vou deixar disponível para o pessoal que está, os biomunícipes do BioRainha, né? E para você que entra em contato, eu vou deixar disponível para quem deseja, por curiosidade, conhecer um livro, por exemplo, do Charles Darwin,
né? O Darwin, um dos livros mais famosos dele, mais importantes dele, e não foi só a teoria da evolução, né? Não foi as espécies evoluem, não foi nada disso. Não foi o Diário do Beagle. Ele escreveu um tratado desse tamanho sobre a minhoca. Passou é um tratado com mais de 150 anos, cento e poucos anos ele tem, não sei se tem 150 já, acho que já. Tem 150 anos e é fantástico. Ao mesmo tempo, tem muita ciência que se descobriu depois de Darwin, mas sempre imagina, é um livro de 800 páginas sobre a minhoca, o que dá para explorar sobre isso? Bom, a gente vai começar então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você, né? Fiz uma apresentaçãozinha com fotos para você ter uma ajuda visual e a gente dá sequência. Depois volto eu aqui com a tela para a gente poder conversar um pouco mais, né? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, né? De modo que você possa ter uma ideia. Deixa eu compartilhar aqui, né? Voltar aqui para o primeiro slide, colocar para a gente poder ver. Então, tá aí a nossa amiga a minhoca, que vai ser o assunto que a gente vai falar hoje. Você já deve ter visto, né, minhocas andando em cima da calçada, como essa aí, logo depois de um dia de chuva, né? Elas têm essa característica. Quando chove, elas vêm para a superfície, principalmente à noite, logicamente que de manhã elas não aguentam, mas eu vou, antes de entrar na parte mesmo da história, da biologia da minhoca, vamos dar uma olhadinha, né? Como você pode ser que nem esse nosso amigo aqui, um feliz dono de uma quinta das minhocas, né? É muito engraçado que todo mundo que começa a lidar com esse bichinho, que primeiramente parece tão ou desprezível, ou esquecido, ou uma curiosidade, se torna realmente consciente da importância dele. E pode se tornar realmente um cuidador, um fazendeiro de minhocas em espaços muito ridiculamente pequenos, né? E que te permitem, na verdade, se preparar, inclusive, para as condições que são desafiadoras que a gente tem aí pela frente. Mas vamos lá, ver aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui meu posicionamento, assim, né? Quais seriam 10 razões para você ter uma quinta de minhocas, né? Você ter uma pequena criação de minhocas na sua casa? Primeiro, que quando você tem um verme compostor, como esse que a gente está usando no programa BioRainha e que as pessoas conhecem, existem dezenas de formatos de biocompostores, né? E de verme compostores. Ele é uma excelente alternativa de espaço para quem não tem um quintal para fazer compostagem no fundo do quintal. Isso quer dizer que se você produz biorresíduo e você não tem espaço, uma quinta portátil, né, de minhocas, uma criação desse tipo, é uma excelente alternativa para a compostagem de quintal para quem não tem o quintal para poder fazer. Ou para quem não tem mesmo, às vezes, físico para ir lá no quintal fazer. E mesmo quem tem, a gente vai ver isso daqui a pouco, mesmo quem tem quintal, não é uma má ideia ter um dos formatos de verme compostor para usar especificamente a minhoca que a gente vai falar daqui a pouco. Segunda coisa é que, quando bem manejado, né, o grande sinal, inclusive, de que está bem manejado é que uma quinta de minhocas não tem odor. Né? Se tiver algum cheiro, se tiver algum odor, se cheirar lixo, se tiver, essa é uma pergunta bem comum, olha, é porque você está fazendo alguma coisa muito errada. Porque ela é livre de odores. Para quem já teve na aula presencial comigo, viu, eu levei o lixo da minha casa, tem cheiro de terra. Por quê? Porque está bem manejado. Outra coisa é que ontem eu estava com uma pessoa até que me perguntou: Ah, mas eu não tenho tempo. Eu falei: Vem cá, você pega o lixo da sua casa, o resíduo da sua casa, bota num saco plástico, leva até um compostor. No caso, quem tem compostor marrom, é pior, né? Leva até aquele compostor preto de resíduo diferenciado. Você tem que sair da sua casa, levar o lixo. Isso leva muito mais tempo do que eu gasto todo dia cuidando do meu minhocário, da minha quinta de minhoca. Então é pouco tempo e pouco esforço. Quando bem manejado, quando feito com calma, sem ansiedade, com bom senso, como a gente tem ensinado nos encontros presenciais. Outra coisa é que para você criar minhoca, ter uma quinta de minhocas,
você não precisa gastar muito. Eu vejo algumas estruturas que são vendidas por aí que são muito caras. Não precisa. Você até com material reciclado, como baldes, como caixas de arrumação, né, trabalhando direitinho, seguindo o princípio, que não é o assunto do nosso vídeo de hoje, eu provavelmente vou voltar a isso mais para frente, você consegue improvisadamente, muito barato, com 3 latas de tinta, você começa a ter a sua quinta de minhocas. Outra coisa é que é fácil de mover. Uma quinta de minhoca, um biocompostor, é alguma coisa que uma pessoa relativa, de força média, né, ela consegue mover com muita facilidade. E se for uma pessoa bem fraquinha, com a ajuda de alguém, move para tirar quando muda a posição do sol durante o ano, quando fica mais frio, mais quente, né? Outra é que ela transforma aquilo que sai da sua cozinha, esse é um grande porquê todo mundo devia ter uma quinta de minhoca, né? Um biocompostor, um vermicompostor. Porque isso transforma aquilo que sai da sua cozinha, que não vai para a sua alimentação, em composto e humus de alta qualidade, né? E permite que a sua cozinha seja transformada numa usina sem e outra, né? Ajuda você a aproveitar a água do que sai da sua cozinha, né? Você passa a ter a gente que vive uma crise hídrica permanente que só vai piorar, né? Isso é uma excelente alternativa. Outra é que ela tira, isso é tão importante, tira do aterro sanitário. Infelizmente, a gente ainda tem aterro sanitário, o arranjo social da gente é esse. Tira a matéria orgânica. Qual é a vantagem de você tirar a matéria orgânica? Você reduz a quantidade de chorume que vai puxar dali, a produção de metano, de gases de efeito estufa diminui muito, e você consegue abordar, se você não tivesse no aterro sanitário matéria orgânica, ou se a matéria orgânica fosse somente aquela que, por uma questão de saúde, poderia fazer você isso numa aldeia, se você morasse numa tribo, se você morasse isolado no meio de uma mata amazônica, que é queimar aquilo que de jeito nenhum, né, ou por ter doença, ou por poder potencialmente transmitir doença, deveria ser queimado e transformado em energia. Então, isso retira a matéria orgânica do aterro sanitário. Outra coisa fantástica é que todo mundo tem vaso em casa, todo mundo tem um jardinzinho em casa. Se não tem, deveria ter, né? Ou você tem a calçada na frente de sua casa, ou um parque à sua frente, e você traz nutrientes valiosos para você colocar no seu jardim, nos seus vasos, ou naquilo que é comunitário. Quando você está com o humus pronto, quando você está com o teu composto pronto, quando você tem o biofertilizante que sai dele, você pode usar nas suas coisas, mas você pode compartilhar. Eu passo por aí, vejo tanto jardim em péssima condição, né, maltratado, né? Então, o primeiro passo que você vai fazer, esse aqui eu vi que eu acabei de escrever errado a palavra primeiro, é com i, né? Obviamente. Eu acho que essa tendência do espanhol aí de vez em quando me pega, né? Então, o primeiro passo para se reconectar com o ambiente. Quando você, que é um bicho de apartamento, que é alguém que vive isolado do meio natural. Você começa a ter uma quinta de minhocas, para muita gente, eu já falei isso 1 milhão de vezes ao longo da minha vida, é a coisa mais revolucionária que você pode fazer, que transforma a sua vida de um jeito que ela não tem volta, é quando você começa a lidar com o seu lixo e lidar com o seu lixo com vermicompostagem, como a gente está falando aqui. Bom, vamos entender um pouco das minhocas agora, né? Eu vou adiantar aqui, né? Vamos lá. As minhoquinhas. Toda minhoca é igual? Não, 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 não. Este é um bichinho fantástico. Deixa eu passar aqui uma figura aí. Essa aqui é a minhoca mais comum aqui em Portugal, Lumbricus terrestres. Eu já vou voltar a ela daqui a pouco, vou voltar para os slides anteriores para você dar uma olhada. Quando você olha para uma minhoca, você fala, toda minhoca é igual? Eu vou falar lá nas perguntas e vou responder isso de novo. Para você ter uma ideia, a gente tem entre 7.000 e 8.000 espécies de minhocas, 800 gêneros, é uma quantidade absurda. E mesmo tendo tanto tipo de minhoca, só umas 4 que servem para você fazer quinta, né, uma quinta de minhocas, ou ter uma minhocultura, né? Nomeadamente a Essênia fétida, né? O minhocuçu, que tem lá na América do Sul, né? Algumas outras minhocas
que a gente chama de epigênicas, né, que trabalham na superfície do solo, já vou explicar isso daqui a pouquinho, são muito poucas as minhocas que você pode realmente manter em confinamento. Essa minhoca que você está vendo aí, por exemplo, lombricos terrestres, que é a mais comum que você vai achar aqui em Portugal, você pode achar ela até com uns 15, 20 centímetros, grande assim, né? É, ela não vai ser feliz não, se ela for viver confinada. Ela é um bicho livre, ela é um forrajador livre, ela tem um outro hábito que a gente já vai ver, ela é um bicho que não é igual a todos. Para que você tenha uma vermicompostagem, você tem que ter o animal certo. Mais ou menos o seguinte, imagina ruminantes, tá? Vacas são ruminantes, gnus são ruminantes, alces são ruminantes, é, cervos, veados, né, cabras, mas nem todos dá para você criar. Né? Para que você tenha uma criação, você tem que ter um animal que esteja apto a ser domesticado. Então, este não é um animal para ser domesticado. Esse é um animal que é um bioindicador importantíssimo. Ele vive na natureza e tem que ser mantido lá na natureza. Para você dar conta do teu biorresíduo e adiantar o processo, a gente vai precisar de um outro tipo de animal. Bom, mas vamos falar aí das minhocas. Quando você olha esse bichinho, né, ele está no grupo que a gente chama de anelídeos. Você olha aí na tela, você vê que tem uns anéisinhos, tá vendo? Parece um monte de anelzinho. Ela. Os anelídeos, eles são os primeiros seres efetivamente grandes, assim, macroscópicos, que invadem o ambiente terrestre. Há tanto tempo que elas vieram antes das plantas terrestres. Quando basicamente o que você encontrava era alga, líquen, né, e algumas plantas que estavam no meio aquático, no ambiente terrestre, elas chegaram a 570 milhões de anos. O que quer dizer isso? Que esse grupo, as minhocas, esse grupo de anelídeos, está aí e já passou por diversas extinções desse planeta. Ele foi responsável, esse bicho é responsável pela. Tem um autor, Christopher Lloyd, que ele inclusive fala, né, que a citação, para ser bem exata, eu vou ler aqui, ó, as minhocas tornaram a civilização humana possível. Eu diria que eu vou muito mais. Elas tornaram a vida dos demais animais possível. Porque a maneira como a minhoca funciona, a maneira como ela está nesse planeta colocada, ela é o animal responsável por uma série de coisas. Porque é a decomposição que aconteceria e ficaria em cima do solo que ela é responsável por manejar e fazer o que a gente chama de turnover, né? Ela é responsável por trazer substâncias lá de baixo, colocar para cima, de cima, colocar para baixo. Ela distribui carbono, nitrogênio. Já vou falar um pouco da biologia da minhoca, o que que ela faz. Mas esses serizinhos que você está vendo aí, eles já estão aí com a gente há 570 milhões de anos. E as minhocas, junto com os seres que vieram muito depois delas, né? As formigas, os termitas, né? As plantas mesmo que vieram depois dela, os fungos que já estavam antes dela, elas são aqueles animais que são, que a gente chama de pedogênicos, né? Eles é que vão formar o solo, né? Não existe solo. Se não fosse as minhocas, ia acontecer nesse planeta aquilo que acontece em vários planetas onde não há vida, né? Você ter física e química atuando sobre as rochas, né? Você poderia ter areia, poderia ter silt, você poderia ter saibro, você poderia ter argila, mas você não teria solo vivo com aqueles 5, 6% de matéria orgânica, ou até com índices maiores de matéria orgânica, com uma cobertura úmica, com a matéria orgânica sendo manejada, você não enterraria. Tem uma ideia do que as minhocas são importantes. Uma das coisas que elas fazem ao longo da história, vários dos fósseis que você encontra estão fossilizados porque no processo, principalmente ossos, porque no processo de decomposição e morte de um animal, essa atividade da minhoca, que vem de baixo para cima todo dia e vai cobrindo de humus, né, a superfície, ela é responsável por permitir as condições básicas para que esse material acabe, ao longo de milhões de anos, se fossilizando. Esses animais, eles estão com a gente, eles são talvez uma das grandes chaves que a gente tem
para os desafios climáticos que a gente tem diante de nós. Então, o que você está fazendo, né, é muito mais importante do que você talvez se dê conta. Existe uma expressão que se usa para dizer esse lugar onde as minhocas vivem no nosso planeta, que é desde a superfície lá, desde o zero, daquela superfície coberta de matéria orgânica que você tem, até um máximo aí de 2 metros de profundidade no solo, que a gente chama de drilosfera. Drilos vem do grego, né, minhoca, né? É, vem drill do inglês, né, quer dizer, perfurar, né, que perfura, né? Essa drilosfera, onde vivem as minhocas, elas vivem aí cumprindo uma série de serviços ecossistêmicos. Como já falei, o serviço pedogênico, né, formação de solo é um deles, a estruturação do solo, a regulação da capacidade de retenção de água do solo, ela regula isso, né? A ciclagem de nutrientes, porque senão, se não fossem as minhocas, a gente ia viver com tudo em cima da superfície da Terra e isso ia ficar tudo podre, o cenário ia ser dantesco. Para você ter uma ideia, né, uma minhoca, ou melhor, um grupo de minhocas consegue mover 100 quilos de material por ano em cada hectare. Sabe, solo revirado? Elas reviram mais de 100 quilos de material, né, no solo por ano, né, num campo de 1 hectare. 1 hectare é o tamanho do campo de futebol. Você imagina um bichinho desse tamanho, revirando 100, 200, 300 quilos, dependendo da quantidade de minhoca, isso pode chegar a 1 tonelada, pode chegar a muitas toneladas de terra revolvida só pelas minhocas. Agora coloca nisso os termitas, que tem uma função quando o solo está degradado, as formigas quando falta matéria orgânica, né? As plantas fazendo, puxando mineral lá de baixo, jogando, caindo, e aí as minhocas vão pegar esse material e vão ciclar esse material. Os fungos, né, que são tão importantes para quebrar a celulose, que vai permitir que a minhoca funcione. Então, esses são animais fundamentais para você entender. Eu me lembro, quando a minha filha era pequena, que essa, aliás, é uma ideia bem interessante para quem é professor. Você pode pegar um lumbricus terrestres como esse, uma minhoca grande, e fazer, como atividade com alunos, a dissecção, abrir mesmo, dissecar uma minhoca. Quando você disseca uma minhoca, ela parece um tubinho na sua mão, né? Aqui você vai achar vários corações, você vai achar e você vai perceber como tem uma evolução no planeta, né? E a criação, ela segue uma linha evolutiva, é, que as minhocas já mostram como é que é ser o futuro, né? Você vai ter uma boquinha por aqui, você vai ter glândulas calcíferas mais ou menos aqui, aí você tem um papo, que nem a galinha tem um papo, ela tem um papo mais ou menos por aqui, aí ela tem uma moela que vai moer tudo direitinho, ela tem 3 porções de intestino, ela tem ovário, tem corações, aqui é o lugarzinho onde vai estar o ovo, onde vai ser depositado, né? Ela tem ânus, ela tem musculatura. Tá vendo aqui, ó? Aqui, logicamente, não é isso, aqui é só um reflexo da luz, né, nessa fotografia, mas ela tem um sistema nervoso, e com os anelídeos isso surgiu, né? Um sistema nervoso que está distribuído em todos esses anéis, tá? Então, ela é um animal muito interessante. Por exemplo, quando vai entrar comida aqui na boquinha ela vai colocar o lábiozinho para fora, vai pegar a comida, vai colocar no papo, vai levar para a moela, vai digerir isso. Quando chegar antes do papo, já vai encontrar duas glândulas, que são glândulas calcíferas, que vão pegar o cálcio e vão metabolizar esse cálcio, transformar em carbonato de cálcio e jogar isso, alcalinizando o meio intestinal. O pH do intestino da minhoca é mais ou menos 7, né? E vai permitir que todo um monte de micro-organismos que vivem, né, dentro das vilosidades do intestino da minhoca vão transformar o material que vai sair aqui fora pelo ânus depois, que a gente chama de coprólitos, né, um material que vai fazer mágica. Por exemplo, uma das coisas que a minhoca faz na porção final aqui do intestino, ela reabsorve a água, né, coloca muco, e ela faz o que a gente chama de quelação. Vários elementos químicos ficam impedidos de fazer mal,
principalmente metais pesados, sofrem, eles não desaparecem, mas eles ficam encapsulados, né? Esse bichinho aí é mágico, 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 mágico. Então, quando você vê o que uma minhoca é capaz de fazer, você começa a ficar fascinado com ela. Pô, só a ação física dela, desse aí do lumbricus terrestres, por exemplo, ele pega material, né, orgânico que está na superfície e leva para o fundo. Ele consegue fazer a aeração do solo, ele consegue fazer retenção de água, ele participa do processo de descompactação de um terreno, principalmente esse moço aí, o lumbricus terrestres, né? Como eu falei, eles conseguem mover de 40, eu falei quilos, né? Acho que eu falei, é de 40 a 100 toneladas por hectare, desculpa, tá? Um hectare de campo, 40 a 100 toneladas de solo são movidos por minhocas por ano, num hectare. Você consegue perceber quando você faz agricultura química, joga fertilizante no solo, enche de veneno o solo, mata o solo, passa trator, passa arado, faz esse negócio todo, tudo isso deixa de acontecer. Quando você bate num solo e não vê minhoca, você abre um solo e vai abrindo o solo e não tem minhoca, tudo isso está deixando de acontecer. O solo está ficando. Sabe como é que ela estrutura o solo? Com muco. Ela distribui carbono, ela distribui nitrogênio. Esse animal é fantástico. Eles conseguem dispersar, desde a superfície até lá embaixo, vários micro-organismos para que eles estejam em todo o horizonte do solo. Ela consegue evitar que a gente faça acumulação de matéria morta na parte de cima, porque ela, como ela vai digerir tudo isso, elas vão digerir, eu vou te mostrar os grupos já já, né? E elas enterram, né, cadáveres em decomposição ao longo do tempo, né? Elas vão conseguindo colocar esse humus por cima desse material, disponibilizando para que os micro-organismos, que é aquilo que não vai fossilizar, possa continuar o trabalho dentro do solo. Vamos voltar alguns slides aqui, que eu vou falar um pouquinho agora dos grupos das minhocas. Bom, se você olhar, né, minhoca não é tudo igual. Se você pegar essa minhoca que está aqui na vertical, aqui poderia ser um lumbricus terrestres. Isso aqui é um dos grupos, tá? É o grupo das anécicas, né? Esse grupo são minhocas que elas têm um hábito, né? Elas vão até o fundo da terra, cavam galerias permanentes, normalmente na vertical, e de noite elas vêm para cima depositar as suas fezes, né, que é o humus, né, e comer material orgânico. E esses são os animais que mais gostam de ficar no solo fazendo o trabalho dele. Outras são o que a gente chama de endogeicas ou endogênicas, né? São minhocas que fazem galerias temporárias e andam na horizontal, tá? Tem uma minhoca específica que faz esse papel, que aqui eu nem conhecia ela aqui nessa região, tá? É a, a Porrepodea caliginosa. É uma que está aqui na Europa bastante. Mas tem várias espécies de minhocas que trabalham na horizontal. Trabalham normalmente 40 centímetros, 20 centímetros do solo e também fazem galerias, distribuem mucos, fazem esse mesmo trabalho, fazem a aeração do solo. Só que a galeria, vamos dizer, dessa minhoca aqui, ó, é uma galeria permanente. Dessas minhocas endogeicas ou endogênicas, né, como se fala aqui, elas fazem galerias temporárias, que vão colabando, que elas vão enchendo com o próprio humus, e elas comem muita terra. E aqui em cima, quem mais nos interessa são as epigênicas ou epigeicas, né? Que são as minhocas que vivem na superfície. Essas minhocas, do qual aquelas que estão no composto nosso, lá na composteira, fazem parte, elas não servem, elas não estruturam o solo. Elas não têm esse papel de estruturação de solo, de abrir canal, de deixar a água descer. Elas não têm, elas têm um papel que é colaborativo com as outras minhocas. Elas têm o papel de decompor rapidamente, seja esterco, seja matéria orgânica, seja carne, seja resto vegetal, seja o que estiver apodrecendo na superfície, e elas nunca se afundam no solo. Elas sempre estão na superfície. Elas ficam, lógico, debaixo das folhas, né? Saem mais para cima à noite, elas adiantam o processo, né? E esses três grupos, as epigênicas, né? As endogênicas e as anésicas trabalham juntos, tá bom? Bom, aqui eu coloquei uma tabela
né? Eu vou botar isso aí no grupo também, eu vou botar essa tabelinha, vou mudar de lado aqui, né? Eu vou botar essa tabelinha lá para você poder, pelo menos quem tiver curiosidade, saber um pouco mais sobre minhocas, né? Aqui eu botei os três grupos de. Opa, desculpa. Eu botei os três grupos de minhoca, né? As anésicas, as epigênicas e as endogênicas, e dividi aqui, ó, alimentação. As anésicas, essas que nós vamos usar, elas trabalham com material em decomposição. Na verdade, nós vamos trabalhar. Desculpa, fiz bagunça. Acho que nós não vamos trabalhar a minhoca, o lubricus terrestre, por exemplo, ou as minhocas que trabalham na vertical. Elas comem material em decomposição, aquele que as epigênicas já consumiram, ou outros que estão lá em cima disponíveis, e também parcialmente comem solo, são geofágicas, que a gente chama, né? Elas escavam galerias permanentes na vertical, por isso a importância da gente não ficar mexendo no solo toda hora, porque desestrutura isso. Aí você vai entender algumas coisas que eu faço, por exemplo, o trabalho da horta, tá? Elas são grandes, têm um pigmento leve, normalmente são meio rosinha assim, e elas gostam de viver isoladas. Elas não gostam de viver agrupadas. Por isso que elas vão se dar muito mal se você tentar pegar a minhoca lá do teu jardim e jogar dentro da tua composteira. Ou ela vai morrer, ou ela vai fugir, ou ela não vai conseguir fazer nada, porque ela não vai estar no meio que ela precisa. Aquilo é muito úmido para ela, tem muito material de decomposição e ela precisa desse ciclo de ir lá no fundo da terra e de noite vir em cima buscar matéria orgânica e ir em cima da terra. A reprodução dessas minhocas é, obviamente, muito mais lenta. É uma reprodução média anésicas, né? E eu dei o exemplo ali do lumbricus terrestres que eu acabei de falar. Vamos pular lá para a terceira coluna, né? As endogênicas, que essas são aquelas que andam na horizontal, assim, né? Elas ingerem basicamente solo, que já está com esse material que as anésicas jogaram lá embaixo, que foi infiltrando no solo. Elas são seres do solo fértil, né? E elas ingerem o solo e desse solo tiram a sua nutrição. A reprodução delas é bastante lenta, comparada com a Eisenia fétida, elas se reproduzem muito lentamente, né? Elas escavam galerias temporárias, como eu falei, e elas são bem clarinhas. É uma minhoca, quando você acha no chão, você dá coloca inchada, você vai achar uma minhoca bem clarinha, mais ou menos uns 20 centímetros de profundidade, sem pigmento, né? E elas gostam de viver isoladas, elas não vivem em grupos, né? Então, a Porrectodia caliginosa, que eu falei, que era uma minhoca que eu confessadamente conhecia pouco, né? Ela, porque até não trabalho com esse animal, trabalho mais com animal confinado, então não sou biólogo, né? Eu sou engenheiro zootécnico, trabalho com animal de criação, né? Então essas são as minhocas que a gente acha por aí, sabe? E não bota na composteira também. Agora, na nossa composteira vão as epigênicas, e dessas, a mais conhecida é a Eisenia fétida, mal mal chamando ela minhoca vermelha da Califórnia, porque ela não é só da Califórnia, ela é bem mais do que a da Califórnia, ela só ficou famosa lá, né? Só que elas são especialistas em material em decomposição, seja esterco, seja material cárneo, seja material de planta, são onívoras, comem de tudo, elas só vivem na superfície, abaixo ali das folhas, elas não fazem galerias, elas são pequenas em relação ao tamanho. Você nunca vai achar uma Eisenia fétida de 30 centímetros, ela não existe. Né? Elas são pequeninas, assim, elas são minhoquinhas, né? Essas que você está acostumado a ver no composto. Né? São bem pigmentadas, são bem vermelhas, né? E elas vivem agrupadas, elas vivem emboladas, elas vivem no meio da matéria orgânica, elas estão felizes ali. Né? Se tiver um bando de esterco, elas estão dentro. Se tiver uma abóbora podre, elas estão dentro. Se tiver um pedaço de carne no meio da coisa, elas estão dentro. Né? A carne só é ruim que vai feder. Mas elas vão estar lá dentro também. E elas têm uma reprodução muito, muito, muito rápida. Vamos conhecer elas aí. Ó, aqui é um exemplozinho delas quatro. As epigeicas, né, que é essa que eu estou falando, que é a mesma aqui do composto. Se você olhar essas duas minhocas, essa e essa, são muito semelhantes, né? A gente chama de minhocas do composto, mas aqui está um exemplo de epigeicas ou epigênicas, né? As endogênicas, você vê como é que tá clarinha ela, assim, é bem mais clarinha. Tudo que você vê dessa cor aqui, ó, aquela minhoca cinza, minhoca marrom clara, essas são endogênicas. E as anésicas, que são minhocas maiores e muito musculosas. Aliás, dá uma olhada só. Olha a musculatura do lumbricus terrestres. É uma minhoca potente, bonita, para você botar num anzol bacana,
mas ela tem uma capacidade de perfuração de até 2 metros, então ela tem muita musculatura. Se você compara ela, por exemplo, com a Yersinia foetida, que está aí, ó, elas vivem emboladas, elas são mais delgadas, tá vendo? Fraquinhas. Isso que você está vendo aqui, ó, em volta, é o humus, que é o esterco, né, da minhoca, que são coprólitos. Aqui tem ácido úmico, ácido fúlvico, né, tem todos os componentes de carbono, de nitrogênio, que a gente já vai falar. Elas são fantásticas, elas trabalham em material de decomposição. Muito pouco mineral ela precisa para viver. Aqui você tem as minhocas endogênicas, olha só, clarinha, mais molinha, a musculatura não é tão potente se você comparar essa musculatura com essa musculatura, você vê a diferença, né? Então, essas minhocas, né, elas fazem o trabalho fora da composteira, tá bom? Bom, um detalhezinho. Lá na sua composteira, de vez em quando você vai encontrar essa cena aí, né? Como é que essas minhocas se multiplicam? Bom, as minhocas são seres hermafroditas. Elas têm o sexo masculino e o sexo feminino, mas elas precisam trocar material genético, espermatozoides, uma com a outra para poder fazer a sua reprodução. E elas passam a fazer, elas ficam maduras do ponto de vista de reprodução quando elas estão aí por volta dos 3 meses. E elas vão se reproduzir. Existem minhocas que vão até 5 anos, né? Mas eu nunca botei placa em minhoca para saber se a minhoca que está ali tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos. Isso é coisa de pesquisa. Uma minhoca desse tipo, desse NFET, ela pode durar de 1 a 5 anos, né? Mas ela tem uma vida reprodutiva longa e, nas condições boas, ela vive muitos anos com você. E a cada semana, ela vai depositar um ovinho, da onde vão sair aí de 3 a 7 minhoquinhas. No geral, você pode colocar como uma média umas 3 minhocas e ela vai depositar, uma média, né? 3 minhocas, e ela vai depositar um ovo por semana. Então você calcula, uma minhoca, eu tenho uma minhoca, o que que eu vou ter? Eu tenho 2 minhocas, tem que ter duas, né? Eu tenho 2 minhocas, o que que eu vou ter no fim do ano? Ela vai ter depositado, as duas vão ter depositado 100 ovos, né? Ou seja, essas 2 minhocas vão se reproduzir em 300 minhocas, né? E aí você fala, não vai dar uma explosão populacional, não. E elas têm essa característica, elas regulam a população de acordo com a quantidade de comida disponível e o espaço. Então, esse binômio espaço com, com comida é que vai regular quanto que as suas minhocas vão se reproduzir. De vez em quando você vai abrir, porque uma relação sexual dessa de uma minhoca ela pode durar, né, desde algumas horinhas até 24 horas. O sexo da minhoca dura 24 horas, elas ficam nessa posição aí, né, trocando material genético. Então, por favor, quando você abrir a sua composteira e ver essa situação, não atrapalhe os amantes, deixem-nos vivos e felizes e fazendo aquilo que eles gostam. A sua composteira vai estar acontecendo isso o tempo todo. E você vai ser muito feliz, que nesse casal aí, né? Muito contente. Vai descobrir um monte de coisas sobre as minhocas, quanto mais você trabalhar. De novo, eu estou passando muito rapidamente. Obviamente, eu espero que a partir desse vídeo você me faça perguntas para poder até voltar ao assunto, tá? Tá bom, gente, vamos parar aqui de compartilhar a tela e vamos voltar aqui para onde eu estava com você para terminar. Vou pegar aqui algumas perguntas que as pessoas vivem fazendo, né? Uma eu já respondi. Quanto tempo vive uma minhoca? 1 ano, 4 anos, 3 anos. Depende de como você vai tratá-la. Se você tratá-la bem, ela vai durar bastante, vai se reproduzir bastante. E lembra, uma minhoca come no mínimo, uma minhoca epigênica, desse tipo que a gente usa, ela come no mínimo a metade do peso dela por dia e usualmente o peso dela por dia. Ou seja, se você tiver meio quilo de minhoca funcionando dentro do seu compostor, total, se pegasse todas as minhocas pesadas, deu meio quilo, isso quer dizer que ela vai processar de 250 a meio quilo de 250 gramas a meio quilo de matéria orgânica todo dia, que é, coincidentemente, aquilo que você acaba produzindo. Então, se eu tenho uma família de 4 pessoas, quantas minhocas seria o ideal eu ter para ter comida e que elas também fiquem bem? Uns 2 quilos de minhoca. Né? Nas caixas distribuídas vai ter isso tranquilamente.
e elas dão conta. Elas vão transformar esse material, tá? É, elas têm o perigo de se multiplicar demais? Não, já falei, elas regulam com espaço e com comida disponível. Elas não se reproduzem demais, nem em excesso, nem em falta. Bom, já falei como elas se reproduzem, né? Quanto tempo elas vivem. E para que elas sejam felizes, as minhocas gostam de estar numa temperatura entre 12 e 25 graus. Então, você não vai colocar seu compostor num lugar super quente, porque elas vão torrar ali. Elas vão morrer. Elas não vão acelerar o metabolismo dela. O Felipe, que é um querido amigo, quando ele era estudante, ele estava terminando, eu orientei o trabalho dele, ele fez uma medição de como é que era os aspectos físico-químicos dentro de um compostor desse que você tem na sua casa. E, para nosso espanto, as minhocas, mesmo no ambiente invernal, ou mesmo no ambiente estival, né, ou seja, bem no verão ou no inverno, a temperatura média dentro de um compostor desse gira em torno de 25 graus, o que é ótimo para as minhocas. Então, se você colocar seu compostor num lugarzinho separado da sua casa, onde não pega muito sol, onde não pega muito frio, não fica aquele gelo horroroso, fica 10 graus negativo, né, 2 graus negativo, né? Se você estiver num ambiente desse, por favor, coloca o minhocário em um lugar protegido no inverno, né? E não coloca no sol, porque não vai funcionar. Bom, qual é a diferença que a gente tem objetivamente entre a minhoca da terra, né? A gente já viu que tem as endogênicas, né? É, é, e as anésicas, né? Que fazem esse caminho vertical. E aquela minhoca que a gente vai usar, né? Primeiro, as minhocas da terra, elas trabalham de maneira muito lenta. Elas não são boas decompositoras porque elas não vivem de decomposição. Elas vivem parcialmente. Se for as endogênicas, 100% elas comem solo, elas são geofágicas, né? Elas comem solo, tá? E tiram a nutrição dali de dentro. Depois eu explico o que ela faz. E se elas forem anésicas, elas comem material de decomposição, mas elas vão e voltam e são solitárias. Elas são lentas, elas não foram feitas para ficar dentro de uma caixa fechada, não adianta você insistir e tentar colocar, não funciona, tá bom? Elas não gostam, essas minhocas do jardim, minhocas da terra, não gostam de multidão. A Eusênia fétida adora ficar embolada, tem um monte de gente com ela, ela brincando e tal, ela gosta disso. É, não se reproduzem bem em cativeiro as minhocas da terra, elas precisam do ambiente. Então, se você quer fazer realmente uma coisa bem, bem, bem bacana, você pode pensar no seu sistema de jardim como um sistema mesmo, né? Onde você tenha da sua cozinha o seu compostor, onde ela vai fazer a decomposição básica. Esse material decomposto vai para o seu jardim. Se você o enterra, se você o mistura com a superfície do solo, as minhocas que trabalham na vertical vão levá-lo para baixo e para cima, e as endogênicas vão também circular nesse solo rico, e você vai trabalhar como se fosse uma equipa, né? Vai ter gente trabalhando para verticalizar e fazer túnel permanente, estruturar o solo, gente estruturando temporariamente o solo, deixando ele mais rico em matéria orgânica, distribuindo carbono e nitrogênio de maneira equilibrada. Por quê? Quando a minhoca come e ela excreta, ela vai excretar carbonato de cálcio, que vai ajudar a regular a acidez do solo. Ela vai excretar muco, que está cheio de carbono na forma líquida, que vai alimentar bactérias e fungos e vai ser uma promotora, né, desse carbono dentro do solo. E ela vai excretar também ureia, ela vai excretar amônia, que são metabólitos da excreção dela, como eu e você, ela também faz xixi, né? Ela também elimina urina, e isso vai aumentar o azoto no solo. Se você pensa que o seu decompositor atua junto no seu jardim, ou a sua pilha de compostagem de jardim, onde você introduz essas minhocas, porque se você tem jardim e tem espaço para fazer uma pilha, não tem por que você ter a caixa. Você pode fazer lá direto uma pilha de compostagem, colocar a essênia fétida, ela vai trabalhar sempre ali na comida que você está colocando, mas ela vai deixar material disponível para que essas outras possam subir e descer, ou que possam se aproveitar do solo, vai ficar cada vez mais rico, né? Bom, gente, para terminar, para você cuidar da minhoca, eu espero que você tenha ficado claro, e eu queria te pedir um favor.
que você colocasse nos comentários algumas perguntas que você queira fazer, para eu poder, quem sabe, fazer um segundo vídeo. Eu tentei resumir ao máximo isso aqui, olha, de longe. Se você quiser se aprofundar, você vai ter que sentar e ler. Tem livros e livros e livros, tem artigos, eu posso disponibilizar uns 4 ou 5 artigos que eu preparei aqui para esse vídeo. Né? Tem o livro do Darwin, tem livros mais modernos sobre miocultura, tem vídeos. Vídeo é um troço meio complicado, porque, que nem esse aqui, é sempre muito pouca informação, tá bom? Se você quiser saber mesmo, isso aqui, esse vídeo meu está cheio de generalidade, cheio de informação pela metade, um apanhado geral para você entender basicamente o que eu tentei falar. Você é um criador de minhoca. Pare de criá-la na sua cabeça e cria fora de casa. 2, o que você tem é uma quinta, uma mini quinta de minhocas. Você tem uma exploração pecuária, tá? 3, esses animais estão sob seu cuidado, então cuide bem deles. 4, o alimento que eles precisam e a maneira tem que respeitar os hábitos reprodutivos, os hábitos de conveniência dela. As nossas minhocas, as CNFetas, gostam de estar no material de decomposição. Não fica tirando bichinho do jardim, bichinho do fundo da terra, botando na sua composteira pensando que você é esperto. Você não é mais esperto do que a criação. A criação sabe funcionar bem. A gente está trabalhando em equipa. Outra, isso dá muita alegria. Você pode ter aí uma enorme quantidade de coisa para explorar em evolução biológica, ensinar miúdos e miúdas a se divertirem com isso. Você tem que ter o cuidado de permitir que a reprodução aconteça no seu ritmo. E vamos fazer essa combinação. Aquilo que nós já produzimos muito, vamos adiantar o meio de campo, vamos adiantar o jogo, permitindo a reprodução das nossas minhocas, dos nossos compostores. Esse material que nós vamos colocar vai alimentar os outros 2 grupos de minhocas. E lembre, não tente inventar. Disponível hoje em dia, que a gente tem com facilidade, é a Eisenia fétida. Existem mais umas 2 ou 3 espécies, tem a minhoca tigre, tem o minhocuçu, mas você não vai achar disponível, não é fácil, nem é fácil manejar. Essa é a mais fácil, é a mais rústica, é a mais feliz e que vai transformar muito rapidamente o seu material. Eu espero que eu tenha satisfeito, mas, por favor, se você tiver novas perguntas, se você está no nosso grupo de biomunícipes, coloca lá no nosso grupo. Se você é membro aqui do canal, coloca aí, deixa comentário, eu vou tentar responder. Né? E se tiver muita pergunta, a gente faz um segundo vídeo, faz até um terceiro vídeo sobre as minhocas. O próximo vídeo que a gente vai falar um pouco sobre a montagem mesmo, como é que é o dia a dia de a gente trabalhar com o verme compostor, como é que a gente faz, tá bom? Eu agradeço muito você ter ouvido até aqui, espero que tenha sido bom para você. Para mim, foi falar sobre o que eu gosto de falar. Não sei se foi da mesma forma e atingiu o objetivo que eu tenho, que era educar você um pouquinho em entender essas perguntas. Se tiver mais perguntas, pode mandar que a gente faz mais um videozinho ou coloca nos comentários. Um abraço. Tudo de bom.